Para encerrar esse assunto, nós vamos falar do último tipo de classificação, que é a classificação em relação ao número de dimensões relevantes de um escoamento. Então vamos voltar. Nós vimos classificação em relação ao grau de turbulência ou ao grau de instabilidade. Nesse primeiro caso, o escoamento ele pode ser classificado em turbulento, laminar e escoamento de transição. Depois, nós vimos a classificação em relação às variações com o tempo. O escoamento ele é classificado em transiente e permanente. Depois, nós vimos classificações em relação a variações no espaço. O escoamento ele é caracterizado como variado ou uniforme, certo? Agora nós vamos ver o último tipo de classificação, que é em relação ao número de dimensões relevantes do escoamento. Talvez uma das classificações que nós mais vamos aplicar para tentar reduzir o grau de complexidade das equações que a gente vai lidar na dinâmica dos fluidos. É ver se um escoamento, que naturalmente é tridimensional, os escoamentos são tridimensionais, certo? Mas é verificar se esse escoamento ele precisa efetivamente ser resolvido com equações tridimensionais, porque às vezes não há necessidade. Vamos ver, por exemplo, o escoamento em uma adutora. Uma adutora de água é uma tubulação que tem aí diâmetros de 200 milímetros, 250 milímetros, às vezes algumas de 150 milímetros. Então veja que o diâmetro ele varia ali de 15 centímetros a 25 centímetros, às vezes uma grande adutora com diâmetros da ordem de 1 metro, por exemplo. Tá? Isso já seria uma grande adutora com diâmetros de 1 metro, tubulações com diâmetro de 1 metro. Mas normalmente o comprimento dessa adutora é muito grande, é da ordem de quilômetros, certo? Então o que interessa nesse caso é basicamente estudar as mudanças de velocidade de pressão ao longo desse 1 quilômetro de extensão do tubo. E não interessa tanto saber como que essas velocidades e pressões variam entre a parede de cima e a parede de baixo do tubo, entre uma parede lateral e a outra lateral da parede do tubo. Porque aquela variação entre as laterais, entre as paredes, é variação que ocorre na ordem de 1 metro, de alguns centímetros. E a variação que ocorre ao longo do comprimento é uma variação que ocorre ao longo de quilômetros. Então, nesse exemplo, o que é mais relevante é estudar a variação da velocidade ao longo do comprimento do tubo e não ao longo do diâmetro. Então, um problema que é um escoamento que é tridimensional, tudo é tridimensional, ele poderia ser reduzido para um escoamento unidimensional, porque aquele sistema estudado ele tem um comprimento muitas vezes maior do que o diâmetro, certo? Então, analisando essas direções e os comprimentos preferenciais dos escoamentos, as dimensões mais importantes de um escoamento, a gente consegue verificar se há a possibilidade de quebrar um escoamento 3D utilizando uma equação 2D, que é mais simples, ou uma equação unidimensional, que é mais simples ainda, portanto mais fácil de ser resolvida matematicamente, sem grande perda de precisão, sem perder muita precisão na solução, tá? Então nós temos aí a classificação em 3 tipos: o escoamento 1D, unidimensional, são aqueles escoamentos que ocorrem quando apenas são consideradas importantes variações de velocidade de pressão ao longo da direção longitudinal do escoamento. Essa direção longitudinal é a direção preferencial. Por exemplo, qual a direção longitudinal de uma adutora? É aquela direção traçada pelo tubo, pelo desenvolvimento do tubo no espaço, o traçado que o tubo deixa no espaço. Qual é a direção preferencial de um rio? É o traçado que a calha do rio, que o leito do rio deixa no espaço, implanta, certo? Então, essas vêm a ser as direções longitudinais e, portanto, preferenciais desses tipos de escoamento. Então, quando consideramos variações de velocidade, de pressão ao longo da direção longitudinal, nós desprezamos as variações nas outras direções, que seriam as direções transversais. Então, na prática, o escoamento pode ser considerado, nesses casos, unidimensional. Nos escoamentos unidimensionais, o que é importante é calcular a velocidade média na seção transversal, aquela velocidade que a gente convencionou chamar de V maiúsculo, velocidade média na seção transversal, mais a pressão média nessa seção transversal. Nos escoamentos bidimensionais, eles são aplicados quando são consideradas importantes 2 componentes do vetor velocidade. Então, nesse caso, não basta calcular a velocidade média, a gente tem que calcular 2 componentes do vetor velocidade, componente U e V, por exemplo, mais a pressão.
E os escoamentos devem ser considerados tridimensionais quando todas as componentes do vetor velocidade, portanto U, V e W, ou Vx, Vy, Vz, mais a pressão precisam ser calculadas. Nesse caso, não há simplificações e essa abordagem ela fica mais próxima da realidade, obviamente, porque todos os escoamentos são 3D. Só que qual é o problema? É que as equações para resolver um escoamento 3D são muito mais complicadas do que as equações para resolver um escoamento 1D. E praticamente todas as equações tridimensionais recaem em solução numérica computacional, certo? São raríssimos os problemas tridimensionais com equações tridimensionais que podem ser resolvidas de forma analítica. Então, nós acabamos sendo destinados a resolver um conjunto mais complicado de equações graças ao cálculo numérico computacional. Então, sempre que for possível, pessoal, verificar se a gente consegue reduzir o número de dimensões relevantes, porque todo escoamento tem 3 dimensões, mas nem todas elas são relevantes, certo? Então, se nós pudermos reduzir o número de dimensões relevantes, a gente consegue simplificar as equações, tornando o cálculo mais expedito, mais rápido, sem perda de precisão, sem perder grande precisão naquela solução. Tá? Então, sempre é desejável verificar se há a possibilidade de reduzir as equações para modelos bidimensionais ou unidimensionais. Aqui vamos ver alguns exemplos. Nós temos todos esquemas unidimensionais. É um modelo de abastecimento de água de coleta, tratamento de esgoto, certo? Olha aqui, vamos ver o começo de tudo. A água, vamos ver aqui na captação. Nós temos uma represa, certo? A água é conduzida até uma estação de bombeamento. Então, veja que o que interessa durante o bombeamento da água, onde ela é conduzida até a estação de tratamento de água, é a direção preferencial dada pelo tubo. O escoamento aqui é unidimensional, porque o que interessa são o cálculo das velocidades médias das pressões ao longo do comprimento do tubo, certo? Passando aqui pela estação de tratamento de água, essa água ela vai sendo conduzida por canais ou por tubulações entre os diferentes tanques. Então, entre os canais dos diferentes tanques, o que interessa é o escoamento ao longo do comprimento desses tubos. O escoamento também é um escoamento unidimensional ao longo desses tubos, certo? Aqui a água é conduzida até o reservatório de água tratada. O que interessa nesse caminho de condução é o que ocorre com a velocidade média e com a pressão ao longo da direção do tubo. Portanto, o escoamento também é unidimensional. Do reservatório de água tratada, essa água é encaminhada para a rede de distribuição de água. E o que interessa aqui na rede de distribuição de água é o caminho desenvolvido pela água ao longo do comprimento dos tubos. Aqui também os escoamentos são unidimensionais. Nós temos escoamentos unidimensionais nessas situações, certo? Depois que a água é usada, ela é conduzida por redes coletoras de esgoto. O que interessa também é o escoamento ao longo do comprimento preferencial, do comprimento maior dessas tubulações. O escoamento é unidimensional, até ser encaminhada por um emissário à estação de tratamento de esgoto, em características unidimensionais, e lançadas pelo emissário de esgoto tratado no corpo receptor em características unidimensionais. Nesse nosso sistema, os escoamentos são considerados unidimensionais, porque nós tratamos trechos isolados de tubulações, portanto, trechos que têm comprimentos muito maiores do que as dimensões transversais, do que o diâmetro. E se esse cálculo é feito, em vez de ser feito em tubulações, ele é feito em canais, os canais também têm comprimentos muito maiores do que a sua largura e do que a sua profundidade, por exemplo, o que pode caracterizar os escoamentos como unidimensionais. Isso também é válido em escoamentos 1D e em sistemas prediais, porque o que interessa é como a água escoa ao longo do comprimento das tubulações. Então, aqui a gente tem um ramal de tomada de água, a água é capturada da rede pública por uma tubulação de tomada, né? Então, aqui é o ramal de tomada de água, e vai fazer com que a água passe aqui pelo hidrômetro e seja conduzida até o reservatório superior, né? Então, aqui o escoamento é unidimensional ao longo dessas tubulações. Ao reservatório superior, essa água ela passa a ser distribuída aqui por colunas verticais, atendendo aos equipamentos, o chuveiro, as pias, por exemplo,
certo? Então, o escoamento ao longo de todos esses trechos pode ser considerado um escoamento unidimensional, porque nós consideramos o comprimento das tubulações e calculamos a velocidade V e a pressão nas seções dessas tubulações, nas diferentes seções dessa tubulação. Tá? Então, também em toda a análise de instalações prediais, que é o que a gente resume nessa figura, nós podemos reduzir as equações também para equações unidimensionais, ou seja, na análise do sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, quase todo o cálculo, conforme a gente pode ver, é feito em uma dimensão. Na análise de sistemas prediais, todo o cálculo, conforme a gente pode ver, é feita em uma dimensão. Aqui, novamente, nós temos um sistema predial entre o reservatório inferior, aqui já de um edifício mais alto, certo? A água ela é captada da rede, passa pelo hidrômetro, ela é encaminhada a um reservatório inferior. Do reservatório inferior, ela é bombeada para um reservatório superior, lá na parte de cima do prédio, atendendo ao reservatório superior. O escoamento unidimensional acontece ao longo desse comprimento da tubulação, certo? Do reservatório superior, a água ela passa a ser distribuída para as diferentes colunas. Então, aqui a gente tem a distribuição a partir do cavalete, que é essa região interligada aos reservatórios, e ela passa a ser distribuída para as diferentes colunas, escoamento unidimensional ao longo dessas colunas, e das colunas até aos pontos de consumo, os diferentes pontos de consumo, as pias, chuveiros, etc., também com escoamentos considerados unidimensionais. Ou seja, em todos esses trechos, o que interessa é calcular a velocidade média na seção transversal e a pressão média nessas seções. Aqui nós já vimos um caso onde o escoamento ele é bidimensional. Então, nesse exemplo, nós temos o escoamento ao longo de um plano vertical, que no caso é um escoamento de vento em torno de edificações, certo? Então, o escoamento se dá nesse plano vertical. Então, veja aqui, por exemplo, esse vetor velocidade aqui, que eu vou destacar aqui, por exemplo, ele estaria aqui, ele tem a sua importância, a sua componente U, ela é importante, e é importante também a componente V. Elas têm mais ou menos a mesma magnitude, não tem nenhuma muito maior do que a outra, certo? Então, essas componentes de velocidade são importantes no cálculo, por isso que o cálculo aqui é feito em duas dimensões, no caso, nesse plano vertical. O plano que seria a direção aqui, por exemplo, a direção X. Direção X. Eita, esse negócio aqui tá estranho. Aqui seria a direção X e aqui a direção vertical, a direção Z. Certo? Então, nós temos um plano vertical onde ocorre esse escoamento, portanto, um escoamento bidimensional. Aqui, um escoamento bidimensional, típico de estuários de rios, quando os rios desaguam no mar, ou quando um rio deságua num rio maior, ou quando o rio deságua num reservatório, numa represa, por exemplo, certo? Os escoamentos aqui são considerados 2DH, são escoamentos bidimensionais horizontais. A gente tem interesse em visualizar o que acontece com as velocidades médias da água ao longo da profundidade. Então, se nós fizermos um corte, um perfil desse rio aqui, a gente teria aqui, por exemplo, o fundo desse rio e aqui a superfície livre. Aqui seria a superfície livre. Tá? Então, entre a superfície livre e o fundo do rio, há um perfil de velocidade. Velocidade zero no fundo, que vale a condição de não deslizamento, e uma tendência dessa velocidade a aumentar à medida que se aproxima ali da superfície livre. Tá? Então, uma tendência de aumento desse perfil de velocidade, à medida que se afasta ali do fundo. O que interessa nos escoamentos chamados de 2DH, os escoamentos bidimensionais integrados ao longo da vertical. O que interessa é calcular a velocidade média desse perfil ao longo da vertical. Tá? Então, o que é interessante nesse escoamento é extrair aqui o valor médio de velocidade. Esse valor médio de velocidade extraído desse escoamento são os vetores de velocidade que vão aparecer aqui em cada ponto. Então, esses vetores de cada ponto vão representar a velocidade média desse escoamento ao longo da vertical. Mas veja que são importantes tanto as velocidades em x quanto em y, porque os vetores de velocidade média, essas velocidades médias aqui, eles mudam de direção, certo? Então, os escoamentos 2DH são muito úteis quando nós estudamos trechos de rio, mas não trechos muito compridos. Trechos onde a largura do rio
essa largura que a gente pode ver aqui, ó, essa largura do rio, vamos chamar de B, ela tem mais ou menos a mesma magnitude do comprimento estudado, do comprimento L. Então veja que não há tanta diferença entre o comprimento estudado e a largura do rio. Então é um estudo em regiões estuarinas, regiões onde os rios são mais largos, por exemplo, ou em trechos mais curtos de rio. E aí é interessante saber aonde a velocidade é maior, se ela é maior perto da margem esquerda, se ela é maior perto da margem direita, porque dependendo de onde ela for maior, ela vai causar mais erosão, por exemplo. Então veja que é um estudo mais refinado, um estudo mais localizado, que permite a obtenção de diferentes valores de velocidade ao longo da largura. Então, nesse caso, não interessa uma velocidade única, média de uma seção transversal. Interessa saber como essa velocidade varia ao longo da seção transversal, mas é sempre uma velocidade média na vertical. Portanto, os modelos são chamados de 2DH, bidimensionais horizontais. Vamos ver aqui alguns filmes para a gente ver exemplos típicos desses modelos 2DH. Aqui é uma região de estuário, onde é lançado, por exemplo, um poluente, aqui uma partícula, e como que essas partículas são encaminhadas na região de estuário, como elas são veiculadas na região de estuário, carreadas pelos vetores de velocidade. Então, essas velocidades que aparecem aqui são as velocidades médias ao longo da vertical, mas é um perfil, é um escoamento bidimensional, conforme nós podemos ver, num plano, portanto, um escoamento 2DH. Então, muito útil para estudo de transporte de poluentes em rios, né? Como que esses poluentes eles se movimentam ao longo de rios. Vamos ver aí o próximo cálculo, não é na realidade um filme. Aqui nós temos um modelo que é feito em Excel, foi feito por uns alunos nossos de mestrado, certo? Ele mostra o escoamento em torno de um obstáculo, por exemplo, um pilar, né? Então é um modelo também 2DH, ele foi construído em VBA, esse código construído em VBA, ele permite calcular como que varia a profundidade da água, como varia a superfície livre da água em torno desse obstáculo. Então, embora tudo pareça tridimensional, esse modelo não é tridimensional, é um modelo bidimensional horizontal, é um modelo 2DH. Então, ele pede aqui para calcular, e a gente percebe com o passar do tempo a alteração da profundidade do escoamento e como que esse escoamento se comporta quando ele sofre a colisão com um obstáculo, como se esse obstáculo fosse, por exemplo, um pilar. Então veja que há alterações aí de profundidade em torno desse pilar, desse obstáculo, certo? E isso aí é calculado com o modelo 2DH, um modelo bidimensional horizontal. Vamos interromper aqui o código. Voltando aqui à nossa apresentação, aqui a gente vai ter um outro exemplo também calculado em Excel, em VBA, quando, por exemplo, uma gota de água atinge uma superfície livre, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma variação da superfície livre. Quando uma gota de água atinge a superfície livre, é a propagação de ondas laterais após o impacto dessa gota. Modelo também 2DH, um modelo bidimensional horizontal. Embora, né, pareça tudo em 3 dimensões, as equações são equações bidimensionais, equações que permitem esse tipo de cálculo. Então, aí a gente teria variação, por exemplo, da superfície livre após o impacto de uma gota de água na superfície livre. Nesse último exemplo, vamos ver aqui o filme que vai mostrar mais um escoamento 2DH para a gente. Esse escoamento seria equivalente ao lançamento de esgoto numa região de mar, uma região litorânea, certo? Então, aqui a gente tem as concentrações, por exemplo, de amônia, né? Essas concentrações de amônia
desse efluente, desse esgoto que é lançado numa região costeira. Então, nessas regiões costeiras, nós temos diferentes variações, né? Variações com o tempo dos vetores de velocidade. Então, esses vetores de velocidade, ora apontam numa direção, aqui eles estão apontando para o sul, por exemplo, mas ora eles vão apontar para o norte. Então, quando os vetores de velocidade apontam para o sul, eles conduzem esse poluente mais para o sul. Então, veja que há um movimento advectivo seguindo o sentido preferencial das velocidades, mas ao mesmo tempo a pluma de poluente ela se abre na transversal. Então, há um movimento de advecção, há um mecanismo de advecção e difusão aqui. Advecção em função da velocidade e difusão propiciando a abertura da pluma, sem uma velocidade bem definida. Agora veja que a partir desse momento os vetores de velocidade começam a inverter e começam a tender a apontar para o norte. Eles ainda estão pequenos, mas eles vão começar a apontar para o norte, o que vai levar esse poluente em direção à região norte dessa figura, certo? Então esse cálculo ele é feito também no modelo bidimensional horizontal, onde esses vetores de velocidade representam velocidades médias ao longo da profundidade do mar, aí no caso desse exemplo, certo? Então aqui o desenvolvimento da pluma já numa situação onde os vetores de velocidade já começam a apontar para o norte, já houve uma inversão da velocidade e um grande movimento advectivo em direção ao norte aqui dessa nossa área, certo? Vou acelerar aqui o tempo. Aqui já houve um zoom out da região, onde já se percebe a presença de uma ilha aqui, essa pluma já se abriu um pouco mais. E com o passar do tempo tem-se um mapeamento desse poluente ao longo dessa região costeira, né? Como que esse poluente ele vai se dispersar graças aos mecanismos de advecção e difusão dentro dessa região costeira. Então esse é um escoamento 2DH, um escoamento tratado em duas dimensões. Conforme nós podemos ver, os vetores de velocidade aparecem num plano horizontal, mas representam velocidades médias ao longo da vertical. Aqui, mais uma vez, nessa imagem, nós podemos ver escoamentos 2DH nesse plano. Veja que nesse plano aparecem os vetores de velocidade no plano horizontal, certo? E aqui linhas de corrente tridimensionais. Ó. Então aqui a gente visualiza a partir dessas linhas de corrente, na verdade essas fitas de corrente, né? Um escoamento tridimensional. Como que o escoamento se desenvolve ao longo das três dimensões? Obviamente, pessoal, calcular isso aqui é muito mais complicado. Aí a gente vai ter que simplesmente seguir a formulação diferencial, a formulação vista na unidade 4 aqui da mecânica dos fluidos, que são equações mais complicadas de serem calculadas. Aqui mais um exemplo de escoamento agora tridimensional, onde em diferentes seções desse canal a gente visualiza, a partir desses diagramas coloridos, as diferentes velocidades de escoamento, né? As magnitudes das diferentes velocidades de escoamento, tanto da velocidade horizontal, seriam as velocidades entre uma margem e outra, entre a margem esquerda e a margem direita, e aqui da velocidade vertical, entre o fundo e a superfície livre desse canal, certo? Então são esses escoamentos tridimensionais. Vamos ver aqui esse filme que mostra o escoamento de vento em torno de uma região, de uma cidade, utilizando uma simulação computacional, certo? Utilizando as formulações diferenciais da unidade 4 da mecânica dos fluidos. Só vai ser possível resolver esse tipo de situação graças ao cálculo numérico computacional. A ideia é a seguinte, foi construída ali, a ideia é de construir uma ilha artificial em Macau, né, nessa região, na cidade de Macau. A construção de uma ilha artificial, vai se construir aqui uma ilha artificial nessa região, que vai ser eventualmente, logicamente, edificada, né? E como que esses edifícios e essa ilha artificial vai interferir no movimento do vento na região já existente. Então, o domínio de escoamento, a região estudada é essa região, certo? E o que a gente visualiza aí são vetores de velocidade do vento, ou seja, como que a construção dessa ilha e, portanto, dos edifícios construídos sobre essa ilha vão modificar o campo de vento natural, que naturalmente existia aí naquela região, certo? Então, essa é uma simulação 3D. Trabalhou-se aqui com as equações diferenciais em 3 dimensões, para estudar como que ocorre, então, essa alteração do vento nessa região. Esse tipo de cálculo, pessoal, é extremamente complicado, é extremamente complexo,
demanda um custo computacional elevado, muita memória, muito tempo de processamento. E também não é qualquer computador que vai conseguir fazer esse tipo de cálculo, certo? Então temos aí o exemplo de um escoamento tridimensional. Então, pessoal, nem sempre compensa resolver tudo em 3 dimensões, né? Às vezes nós podemos reduzir o número de dimensões do problema facilitando a solução, o manuseio matemático das equações. Isso, na maioria dos problemas nossos da engenharia civil, é possível fazer, pegando as equações que são tridimensionais e reduzindo essas equações para bidimensionais e principalmente para equações unidimensionais, certo? A maioria dos problemas corriqueiros que o engenheiro civil lida na área de hidráulica e saneamento são problemas que podem ser tratados em uma dimensão. Portanto, nós finalizamos aqui essa aula e com ela nós finalizamos também a unidade 3. O que vamos estudar a partir daqui são formulações específicas da dinâmica dos fluidos, inclusive como reduzir o número de dimensões dessas equações, facilitando o seu manuseio, o seu cálculo matemático.